Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, aqui em casa, graças a Deus, está tudo bem, todo mundo com saúde e em paz. Com um pouquinho de atraso, né, a gente vai dar continuidade aqui à exposição do livro de Tiago. Eu havia dito que a gente teria 4 a 5 aulas para concluir o livro, porém, essa primeira parte, que teria somente uma aula, eu resolvi dividir em duas, então a gente poderá ter de 5 a 6. Então, vou só dar uma recapitulação aqui da aula passada, que foi mais a introdução, né, do livro de Tiago. E eu havia dito que o tema central do livro de Tiago é o nascimento, crescimento e maturidade cristã, né, o nascimento do cristão, do ser humano como cristão, né, o novo nascimento, o seu crescimento espiritual e, por fim, chegando na sua maturidade cristã, certo? E o contexto aqui de Tiago, de quando ele escreve o livro e para quem ele escreve, né? Tiago escreve o livro para cristãos, judeus, que estavam passando por grande provação. Eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo e por causa disso estavam sendo dispersos de sua terra. Né? Eles eram cristãos judeus, ou seja, eles viviam em Israel, na nação de Israel, e por causa da perseguição cristã, eles começaram a ser dispersos. E durante essa perseguição, muitos foram mortos, muitos foram presos, seus bens foram tomados, por isso eles fugiram. Né? Então, Tiago, desculpa, ele está escrevendo para essas pessoas e é por isso que ele inicia o livro falando sobre provações. Né? E foi o que a gente tratou na primeira aula. Falou sobre as provações, de onde elas vêm e como isso tudo se dá e como devemos nos relacionar com as provações. Hoje nós vamos encerrar esse primeiro trecho que fala sobre o nascimento cristão, falando sobre as tentações. Né? Essa segunda parte aí, por isso que eu fiz a divisão, né, para ficar bem definido assim os temas, já que a primeira parte ficou um pouco longa e se eu fosse entrar agora na segunda, no mesmo vídeo, a gente teria bastante tempo de aula. Então eu resolvi fazer essa divisão. Certo. E é importante eu iniciar essa aula de hoje falando sobre essa diferença entre provação e tentação. Né? Até porque, às vezes, a pessoa está ali distraída, não entende a razão pelo qual Tiago resolve falar agora sobre tentação. Tinha acabado de falar de provação e agora fala sobre tentação a partir do versículo 13 do capítulo 1. E às vezes existe um pouco de confusão, isso é comum, muitos irmãos confundem tentação com provação, falam como se fosse a mesma coisa. Né? Alguns irmãos falando sobre tentação, diz que sempre há uma tentação, mas que Deus sempre dá um escape. E isso não é verdade, não é, esse escape não é da tentação, é da provação. E a maioria, o grande escape da provação é o fato de que elas são temporárias, como a gente aprendeu na aula passada. Né? Ela vem de Deus e são temporárias. Serve para o nosso crescimento e fortalecimento. Para isso, Deus nos coloca as provações. Provações são diferentes de problemas ocasionados pela nossa irresponsabilidade, por exemplo. Né? Pastor Breno sempre fala sobre isso. Eu estou cheio de dívidas, estou passando uma provação. Não está passando provação nenhuma. Não é Deus que está te endividando, não. É você que é irresponsável ou, às vezes, não é irresponsável, mas não sabe lidar com as finanças, as suas finanças e acaba se endividando. Só para citar um exemplo, certo? E por que Tiago, então, começa agora a falar sobre tentação? É porque todas as vezes que somos provados por Deus, a prova vem de Deus, Satanás nos tenta. Por quê? Porque a provação é sempre algo que, dentro da nossa realidade, é ruim. Olha o caso dos irmãos aqui para o qual o Tiago escreve. Eles estavam passando por graves perseguições, morte, prisão, enfim, tudo isso. E quando essas coisas acontecem, quando Deus nos coloca à prova, Satanás traz tentações, apresenta diante de nós armadilhas, né, arapucas, para que a gente comece a questionar o poder e o amor de Deus.
só lembrar Jesus no deserto, sendo provado, e Satanás vindo com tentações. Transforma essas pedras em pães, já que Jesus estava com fome, né? Olha, eu vou te dar esses reinos, já que Jesus estava ali isolado, sem ninguém, ninguém dava mínima para ele. Poxa, se ele fosse rei, seria legal. Então, quando somos provados por Deus, Satanás nos tenta. E Tiago estava preocupado com isso. Os irmãos sendo perseguidos, sendo dispersos de suas terras, tendo seus bens tomados, seus parentes mortos, eles estavam sofrendo grandes tentações ali para abandonar esse Deus. Mas por que eu vou continuar servindo Deus se o que eu estou ganhando com isso é perseguição, é morte, é prisão? Então, isso tudo era Satanás tentando os irmãos a questionar o amor e o poder de Deus diante daquela realidade. E essa é uma realidade que se estende para todos nós quando somos provados. Por isso que Tiago, no primeiro momento, na aula que a gente tratou na aula passada, ele explica sobre esse processo de provação. Quem é Deus nessa história, quem somos nós, para que serve, para que a gente fique sempre atento a isso. Quando somos provados, devemos estar atentos ao fato de que isso vem de Deus. E se vem de Deus, é bom, é para nosso crescimento e fortalecimento. E essa é a diferença da tentação. A provação vem de Deus e é para o nosso fortalecimento e crescimento. A tentação não vem de Deus e serve para nos derrubar. De onde vem então? Vem de Satanás ou de nós mesmos, que somos pecadores e qualquer coisa acaba nos tentando, né? Então, Tiago agora vai falar sobre essa tentação e o que precisamos estar atentos quando a tentação vem. E é o que a gente vai tratar hoje. Vou tentar ser bem rápido. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo e aí depois a gente faz a exposição pegando os detalhes. Diz assim, a partir do versículo 13, capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 13. Diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Então, vamos aqui analisar mais detalhadamente um pouco esse texto. Então, quando Tiago começa a falar sobre tentação, ele traz mais ou menos uns três pontos em que devemos estar atentos diante da tentação. A primeira coisa, quando a tentação chega, a gente precisa lembrar quem é Deus nessa história e quem somos nós. Né? E ele diz no versículo 13: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ou seja, Deus é santo, é perfeito. E é impossível que ele sofra tentação. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não possui cobiça e desejo pecaminoso, para que algo possa o atrair a ponto de ele cair no arapuca e cometer um erro. Então Deus não pode ser tentado pelo mal. E isso significa justamente que é impossível que Deus seja atraído para o que é ruim, porque ele é santo, perfeito, infinitamente puro, certo? E outra coisa, ele não tenta a ninguém. Então, primeira coisa, estou sendo tentado, preciso lembrar, não é Deus. Diferente da provação. Provação é Deus. Tentação não é Deus. Deus não pode ser atraído pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, não é Deus que executa em nós a maldade ou a cobiça para que a gente peque. Não é Deus. Se alguém ensinou isso para você, tem algumas correntes teológicas, principalmente
hipercalvinistas, né, um calvinismo mais extremo, que ensina que Deus executa, inclusive, a maldade no ser humano. Mas isso não é verdade. Tiago invalida essa proposta teológica. Deus não é tentado e a ninguém tenta. Quando somos tentados, quando somos atraídos por um arapuca e caímos, isso não tem nenhuma relação com Deus, certo? Essa é a grande diferença entre provação e tentação. Provação vem de Deus, a tentação é impossível que venha de Deus. Então a gente precisa estar atento a isso. Estou passando provação, é difícil. Vem uma oportunidade para que eu questione a Deus ou para que eu abandone tudo e peque, devo lembrar, isso não é a obra de Deus. Se não é a obra de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Sair fora disso. É o primeiro ponto que o Tiago fala. E aí no capítulo 14, ele apresenta aqui o esquema, né, a sequência dessa ação de tentação, provando que não vem de Deus. Ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado sendo consumado gera a morte. Eu falei no início que quando somos provados, Satanás nos tenta para que a gente questione o amor, o poder de Deus, né, e o abandone Deus, se desvie. Mas a tentação não ocorre somente nesse momento. Não há tentação somente quando somos provados. A tentação é constante, em todos os momentos, tendo ou não provação. Em toda provação há tentação, mas nem toda tentação vem na sequência de uma provação. A tentação vem todos os dias, a todo momento. E por que vem? Porque ela acontece porque em nós existe a maldade, a cobiça, a concupiscência, que Tiago fala aqui na minha tradução. Dependendo da sua tradução, fala de cobiça, desejo de cobiça. Certo? Então, o primeiro ponto de uma tentação vingar é o fato de que em nós há o desejo maldoso para pecar. E esse desejo, essa concupiscência, é mãe do pecado. Olha o que ele diz. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo essa concupiscência, esse desejo carnal, essa cobiça concebido, dá à luz o pecado. Então, a concupiscência, o desejo, a cobiça é mãe do pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça é mãe do pecado e é avó da morte. Tudo é uma sequência que ocorre por causa dessa natureza, desse desejo pecaminoso que há em nós. E eu lembro que Tiago está falando com cristãos. Então, até o cristão é tentado e pode ser que caia. Tá. Então, quando somos tentados, precisamos ficar atento a isso. Quem é Deus e quem somos nós? Deus não pode ser tentado, não pode ser atraído pelo mal e não tenta ninguém. Nós, contrariamente a isso, temos a cobiça, temos o desejo pecaminoso, que às vezes vence. E é isso que é por causa disso que a tentação vinga. É por causa disso que a tentação é perigosa. Para Deus, a tentação não tem perigo nenhum, porque Ele é santo. Mas nós somos pecadores e a tentação é perigosa. É isso que Tiago está falando. Certo. Um terceiro ponto. Deixa eu voltar aqui. Não é o terceiro ponto, não. É o segundo. O primeiro ponto é quem é Deus e quem somos nós, né? O segundo ponto aqui que Tiago trata, aqui no versículo 17, é que além de Deus não ser tentado e não tentar a ninguém, a gente deve considerar também o fato de que Deus é bom e é sempre bom. Então, ele não há possibilidade de ele estar relacionado com isso. Ele fala assim no versículo 17. 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Mais uma vez, deixando claro que ele está falando com irmãos, cristãos. Ele não está falando com o ser humano geral, toda a humanidade. Está falando com pessoas crentes.
toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não desceu, descendo, está constantemente descendo de Deus a bondade, as suas bênçãos, os seus dons. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele era bom ontem, ele é hoje, ele continuará sendo amanhã. Esse é Deus. Então a gente deve considerar, diante de provação e tentação, o fato de que Deus não tenta a ninguém, ele mesmo não pode ser tentado, atraído pelo mal, e ele, contrariamente a Satanás, que tenta nos fazer tropeçar, ele é bom. E tudo que é bom vem dele. E vem constantemente, descendo, descendo, descendo sobre a humanidade e sobre os cristãos, principalmente. Certo? É o segundo ponto aqui que Tiago trata, para que os irmãos fiquem sempre preparados para a tentação, e atentos, e conscientes e firmes, para que não caiam nela. E o terceiro ponto é olhar não só para quem nós somos, mas para quem somos em Cristo. Nós somos tentados porque possuímos a cobiça, o desejo pecaminoso, porém somos pessoas que nasceram em Cristo, nasceram de novo, foram regeneradas em Cristo, justificadas, e são capazes hoje de suportar tanto a provação quanto de escapar da tentação. Ele diz assim, versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quem são as primícias de toda a criação? É o ser humano? Não. São os que estão em Cristo, os que renasceram em Cristo pela palavra. Lembra que quando Jesus venceu Satanás, resistiu Satanás e venceu aquela tentação, foi baseado na palavra. Essa palavra que Paulo diz lá em Romanos, que é o poder de Deus, esse evangelho, né, que a palavra é o evangelho, que é o poder de Deus para justificação, para salvação, é a mesma palavra que também nos regenera, que nos salva e que nos capacita a vencer a tentação. É isso que Tiago deixa claro para os irmãos. E é esse ponto culminante aqui no sentido do tema da carta, que fala desse nascimento. Nós somos nascidos em Cristo pela palavra. E por quê? Para que a gente vença tudo isso que ele vem dizendo desde o início. Para que a gente ultrapasse a provação e cresça com ela, se fortaleça com ela, e para que a gente consiga escapar da tentação. Quem é capaz disso? O que foi nascido em Cristo pela sua palavra. Amém? Então, essa a primeira metade do capítulo 1, Tiago, além de fazer a apresentação do livro, ele contextualiza todo o conteúdo da sua carta com a realidade que aqueles irmãos estavam passando, de provação constante e de tentação também extrema. Então ele está ali trazendo de cara uma solução emergencial. Fiquem atentos, Deus é assim e vocês são assados. Se isso está acontecendo é por causa disso e disso. Fujam da tentação e superem a provação, porque ao final vocês receberão a vida. Ele tinha dito isso já no versículo 12. Ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, que a gente tratou na aula anterior. Então, é por isso que eu fiz essa divisão, né? Repetindo mais uma vez. E aí, confesso, inclusive, para os irmãos, que eu acabei de sofrer uma grande tentação. Eu não vou dizer que foi uma provação anterior, né? Mas a tentação foi grande, porque eu fiz essa aula, expliquei tudo que eu estou fazendo aqui de novo, e quando eu terminei, me despedi de vocês, fui ver, não estava gravando coisa nenhuma. A tentação de não fazer de novo, de falar mesmo, não, vamos deixar para a semana que vem, foi grande. Mas graças a Deus,
Deus me fortaleceu, minha esposa me ajudou, ela está aqui do lado, não está aparecendo para eu fazer novamente, e eu tinha que fazer, é claro, né? Enfim, então a gente, acho que ficou claro um pouco, mais ou menos claro, né, o que o Tiago está tratando. Próxima aula, a gente vai falar agora sobre o crescimento cristão, é o trecho que engloba ali do versículo 19 até o final do capítulo 1 de Tiago. Vai ser uma aula só, se Deus quiser, se eu conseguir. E por fim a gente vai ter ali umas 3 aulas sobre maturidade cristã, para encerrar o livro de Tiago. Amém? Mais uma vez, digo aos irmãos que se tiver alguma dúvida, quiserem questionar ou perguntar algo, estou à disposição. Você pode me ligar, você pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja, pode falar nos comentários do vídeo, que vai estar disponível aí nos canais da igreja. E, enfim, a gente está sempre aí à disposição. Amanhã, e falo amanhã porque estou gravando sábado, né, o vídeo. Mas então hoje, logo mais à tarde, já que os irmãos estão assistindo o vídeo agora no domingo pela IBD, logo mais tarde estarei na igreja, se Deus quiser, vir minha inscrição lá com a Lília. A gente vai se encontrar, os irmãos que puderem ir, e que Deus abençoe essa semana que está começando amanhã, né? Que seja cheia de graça, cheia de amor, de paz e de saúde para todos. Amém? Deus abençoe. Tchau.